Olá, boa tarde, direto para as imagens do helicóptero da Record que sobrevoa São Paulo. Olha só, prédios esvaziados em plena Avenida Paulista neste momento. São imagens do helicóptero da Record após tremores que foram sentidos nesta região de São Paulo, região dos Jardins, região central da capital paulista. Com medo, as pessoas deixaram os prédios por segurança. Bombeiros recomendaram que os prédios fossem esvaziados. Por isso você vê muita gente nesta calçada em plena Avenida Paulista. Os prédios desta região foram esvaziados agora há pouco. Não há relatos de feridos. Distrito Federal, em Brasília também com tremores. Um terremoto aconteceu na Bolívia, 6,8 graus na escala Richter, e esses tremores tiveram reflexos em São Paulo. A imagem por baixo agora dos prédios esvaziados. Comigo nessa cobertura, Renato Lombardi ao meu lado. Renato. As pessoas, os moradores começaram a telefonar para o 191 do Corpo de Bombeiros, dizendo o seguinte, olha, para o Corpo de Bombeiros, o que está acontecendo? Por quê? Porque os lustres da minha casa estão balançando, do meu apartamento estão balançando. São moradores que da Alameda Santos, das ruas paralelas à Avenida Paulista, dizendo o seguinte, está balançando, o sofá está se mexendo, a pessoa, tem muita gente que estava achando que estava dormindo ainda. Renato, esse é o reflexo. Acabo de receber a informação que Luiz Bate, que mora nessa região, teve que descer do prédio, teve que deixar o prédio onde mora. Daqui a pouco ele vai poder falar com a gente aqui ao vivo por telefone. O Luiz Bate, que ficou assustado com tudo isso que aconteceu. Dentro de instantes, então, eu já faço contato com o apresentador da Record TV. Do lado esquerdo, a imagem do helicóptero. Do lado direito, a imagem do nosso Mochilink por baixo, mostrando as pessoas assustadas ali. Os nossos repórteres já estão na região. Tremor de terra na Avenida Paulista. Olha, eu tô lendo aqui as informações. Prédios importantes da Avenida Paulista foram esvaziados. Ministério Público na rua Riachuelo, no centro também. Então, esse tremor foi sentido alta. também na parte alta da cidade. O Riachuelo também é parte alta da cidade. A rua Riachuelo também é parte alta. Olha aí, gente, a região central de São Paulo sofrendo, a região da Avenida Paulista também sofrendo. O capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros, já afirmou que a corporação recebeu vários chamados, inclusive da Zona Leste, Jardim Anália Franco, Vila Maria, a Vila Maria do nosso querido Lombardi, na Zona Norte. Vários chamados aconteceram. Daqui a pouco eu converso com o Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros. Equipes já foram acionadas, estão em vários locais de São Paulo. Os bombeiros estão trabalhando muito neste momento por conta deste tremor de terra sentido na Avenida Paulista. E o relato que é feito para o Corpo de Bombeiros, quando as pessoas ligam para pedir ajuda, é exatamente essa sensação. É a sensação de que os móveis se mexem, os lustres balançam muito, então quem está no andar mais alto sente muito mais ainda, e por isso que existe, por isso que eles pediram para que as pessoas desçam para a rua e fiquem na calçada. A terra tremeu e uma multidão ocupa a Avenida Paulista. Me dá as imagens do helicóptero da Record sobrevoando São Paulo, mostrando para você o que acontece neste exato momento. Ruas e avenidas de São Paulo com prédios esvaziados às pressas por conta da segurança. A terra tremeu. Daqui a pouco eu vou fazer contato com o Luiz Bate, que vivenciou isso, estava nesta região bem na hora do ocorrido. Ele vai conversar com a gente, mas quem já está lá no local onde tudo aconteceu é ele, Lamartine Cortes. Lamartine, como é que estão as coisas por aí? Qual a sua localização exata e o que você conta pra gente desse tremor de terra sentido aqui em São Paulo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos. A gente está aqui na Avenida Paulista, na altura do número 900. E essa é a cena que a gente vê, ó, por toda a avenida. Vamos mostrar aqui a movimentação de populares, a imprensa, todo mundo aqui tentando entender exatamente o que aconteceu. São muitas pessoas na calçada porque vários prédios foram evacuados. Isso aconteceu por volta das 10h40 da manhã e o pessoal já foi sendo tirado dos prédios, até para questão de segurança. Ninguém tinha detalhes ainda do que tinha acontecido. A gente está vendo muita gente aqui ainda consultando, olhando nos celulares, tentando pegar informações com as autoridades. Eu vou caminhar um pouquinho aqui, porque algumas pessoas que trabalham nos prédios conversou com a gente agora há pouco. Eu estou aqui com a Zélie.
Zélia, você trabalha no edifício aqui na Paulista, que andar? Eu trabalho no 15º andar. O que você sentiu? Então, mais ou menos por volta de 10h40, né, a minha mesa começou a tremer, a minha cadeira. Eu senti que a minha cabeça começou a rodar um pouquinho, né? E nisso a gente já sentiu que era um tremor, né? E aí já vieram as pessoas da recepção dizendo que o lustre já começou a balançar na recepção, né? E aí nós começamos a descer. E como é que foi a orientação? O pessoal mandou todo mundo descer rapidamente? Como que foi? Então, fomos nós mesmos, né? Algumas pessoas desceram pelas escadas. Eu, por exemplo, eu acabei descendo pelo elevador. Né? Mas conseguiu sair todo mundo da sua sala, do seu prédio? Isso, conseguiu, saiu todo mundo. Tá certo, obrigado pelas informações. Então a gente continua aqui, Gotino, ainda esperando as autoridades, bombeiros. Eu vi que os bombeiros entraram em alguns prédios nesse momento, então estamos aguardando a saída deles, até para saber se tem o prédio foi danificado, alguma coisa estragou, estrutura, alguma coisa nesse sentido, Gotino. Olha, obrigado, Lamartine. Eu continuo com você e as principais notícias direto da Avenida Paulista, esse tremor sentido em São Paulo, explicando para você, aconteceu um terremoto de quase 7 pontos, de quase 7 graus da escala Richter na Bolívia. Só que esses tremores foram sentidos também aqui no Brasil, em várias regiões. São Paulo não foi só a Avenida Paulista, não. Os tremores foram sentidos também na Zona Leste, no centro velho da capital paulista. Os tremores foram sentidos também na Zona Norte, na Vila Maria. E aquela moça relatou bem tudo o que aconteceu, né, Renato Lombardi? Você sente tudo tremendo, daqui a pouco vem uma tontura. É essa sensação que dá. E aí você percebe que realmente as coisas não estão em ordem quando o lustre começa a balançar. A partir do instante que o lustre balança muito forte mesmo, te dá essa tontura. E as pessoas descem. Agora, ela se arriscou, porque se fosse eu desceria só pela escada. Não entraria no elevador não, viu, Gotino? Olha, você está acompanhando com a gente as imagens da Avenida Paulista, que é o principal centro financeiro do Brasil, uma das mais importantes avenidas da América Latina. Olha o helicóptero, os pinguinhos na tela, mostra que garoa em São Paulo neste momento. E lá embaixo, muitos prédios que foram esvaziados por motivos de segurança. E agora, os bombeiros estão fazendo uma avaliação. As equipes de segurança desses prédios estão fazendo as avaliações necessárias para saber se os prédios foram atingidos, se foram comprometidos em sua estrutura ou não, se as pessoas podem retornar. Quanto mais segurança, melhor. As pessoas já começam a se abrigar, já deixam ali as calçadas porque está chovendo, entram em shoppings, entram em alguns locais ali, restaurantes, já porque nós estamos na hora do almoço, mas às 11 e pouco da manhã, a avenida estava assim, ó, completamente tomada nas calçadas, porque as pessoas desceram correndo dos prédios onde trabalham. E olha, não é só na Paulista, não, também nas paralelas, na Alameda Santos de um lado, na Cincinato Braga do outro, na São Carlos do Pinhal, na Alameda Santos todinha. Então as pessoas todas saíram dos prédios, porque na região da Paulista todas, os prédios são comerciais, tem alguns prédios, poucos prédios residenciais. Agora, nas paralelas, a grande maioria também é de prédio residencial, como o nosso Luiz Bate, que mora próximo ali à Paulista. E aí te dá essa sensação, uma sensação de tontura mesmo, como disse aquela nossa telespectadora, e aí você vai procurar um abrigo onde? Longe do teu prédio. Olha, a gente vai fazer contato com o Luiz Bate agora para ele entrar ao vivo com a gente aqui, para ele passar as informações do que ele vivenciou neste final de manhã, começo de tarde. O Luiz Bate, ele estava nessa região, ele mora nessa região e vai poder relatar pra gente tudo que ele vivenciou. Já estamos fazendo contato com o Bate e estamos fazendo contato também com o Capitão Palumbo, do Corpo de Bombeiros, porque você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Neste exato momento, centenas de ligações aconteceram, centenas de chamadas para o Corpo de Bombeiros, que teve que organizar a estrutura para os bombeiros atenderem às ocorrências. Teve gente que acabou caindo, teve gente que se machucou, teve gente que se desesperou, ligou para os bombeiros, tá tremendo tudo aqui, o que eu faço? Eu fico em casa ou vou para a rua? Então os bombeiros tiveram que atender a população, orientar a população desesperada. Repetindo, as áreas mais atingidas por este
tremor de terra. Eu não sei se eu posso classificar isso como um terremoto em São Paulo. O terremoto, o epicentro do terremoto aconteceu na Bolívia, mas os reflexos atingiram São Paulo. Avenida Paulista, Vila Maria, Centro Velho da capital paulista e também Zona Leste de São Paulo. Olha, vou dar um testemunho pessoal que aconteceu comigo. Eu morava numa rua paralela à Avenida Paulista, na Oscar Porto, que aconteceu numa tarde do domingo exatamente o que houve hoje de manhã. Só que não foi tão, deve ter sido muito mais forte hoje do que foi aquele dia. E é essa sensação que dá. O sofá mexe, o lustre balança, o prédio balança, dá a impressão de que o prédio está balançando mesmo, e aí as pessoas correm para a rua. E é uma situação muito, muito delicada. E naquele dia eu liguei para o bombeiro várias vezes, eu e dezenas de pessoas queríamos saber dos bombeiros a respeito disso. Olha aí, gente, informações ao vivo para você, esse é o balanço geral, o terremoto acontecendo na Bolívia. E atenção, gente, o tremor de terra sentido na Paulista assustou muita gente. Quem estava nessa região é o Bate. Eu já tenho o Bate. Olha, os bombeiros estão correndo agora para Vila Maria. Tem um chamado lá e não sabe a gravidade na Vila Maria. Luiz Bate, apresentador da Record, vivenciou esse tremor de terra na região dos Jardins, na região da Paulista. Bate, boa tarde para você, meu amigo. Relata pra gente o que você vivenciou, o que aconteceu nesse final de manhã, começo de tarde. Oi, Gotino, boa tarde pra você. Olha, é a terceira vez que eu pego um terremoto. O primeiro foi há uns 10 anos aqui em São Paulo. Eu morava na região de Perdizes, na Zona Oeste, quando eu senti... Estava tomando uma sopa na hora e o caldo se movimentou levemente. Esse foi o primeiro. O segundo foi na Cidade do México há uns 4 anos, mas não se compara ao que eu senti hoje. Eu estava me preparando para sair de casa, para ir para a academia por volta de 10 para as 11 da manhã, e eu senti um mal-estar na hora. Mas eu não sei exatamente dizer para você como é que foi esse mal-estar. A impressão que me dá, e pelo que eu lembro, porque foi tudo muito rápido, é um enjoo. E um pouco tempo depois, eu estou no meu quarto, eu sento na cama, eu parei assim, falei, vou parar para ver o que eu estou sentindo mesmo, o que tem de estranho. E a porta do meu armário, do guarda-roupa, estava aberta. E os cabides balançando, mas não é um balançar assim, ligeiro, Gotino. É um balançar como se fosse um navio no mar, sabe? Em alto mar, assim, com onda forte. E o cabide ficava para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E eu chamo a minha funcionária aqui em casa e pergunto para ela, você mexeu aqui no meu armário? E ela não. E agora, eu fui fazer um vídeo até para te mandar aí, para mostrar onde que é esse guarda-roupa, se você mexe forte nesse meu cabide e o cabide para imediatamente. O que eu cheguei à conclusão? Que os relatos de pessoas que sentiram esse tremor 3 vezes em São Paulo, deve ter sido tudo em 1 minuto. 3 tremores moderados em 1 minuto. Porque o cabide ficou balançando muito forte durante o minuto inteiro. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque ninguém tinha entrado no meu quarto. Daí, pouco tempo depois, ela me chama, a cortina, que é da cozinha de baixo do meu apartamento, estava fora do lugar. Pra você ter uma ideia, essa cortina aqui de baixo, ela tem uma base de metal. Então, para ela se modificar, precisa essa base de metal se mexer. Impressionante. Ô, Bate, eu vou restabelecer o contato com você, vou ver se eu consigo conversar com você através de uma linha fixa. Nós vamos restabelecer a conversa. Enquanto o pessoal tá ligando novamente pro Bate, deixa eu explicar para você o que tá acontecendo aqui, minha gente. Esse é o balanço geral. Nós estamos ao vivo com a cobertura do tremor que aconteceu em São Paulo. Daqui a pouco eu vou trazer outras notícias, outras reportagens. Me dá imagens do helicóptero. A Avenida Paulista está neste momento com as calçadas lotadas porque as pessoas desceram correndo dos seus prédios por motivo de segurança, por motivo de orientação dos bombeiros civis, por motivo que as pessoas ficaram assustadas. Teve uma senhora que deu uma entrevista agora pra gente, ela falou que a mesa dela começou a tremer, ela sentiu uma tontura e rapidamente as pessoas correram pra baixo, correram pra rua e tomaram as calçadas na Avenida Paulista. Do lado direito você vê as pessoas paradas, olha só, as mocinhas ali, ó, a copeira, as mocinhas da recepção, as funcionárias, os rapazes que estão entrando, a senhora também saindo agora. São pessoas que estavam dentro do prédio e saíram rapidamente. Do lado esquerdo você vê a imagem do helicóptero
sobrevoando São Paulo. Muitas pessoas já deixaram as calçadas porque está garoando neste momento na região da Avenida Paulista. Os bombeiros receberam vários chamados. Daqui a pouco eu vou conversar com o capitão Palumbo do Corpo de Bombeiros e ele vai nos dizer tudo o que está acontecendo nesse momento, inclusive um chamado urgente na Vila Maria. Nosso helicóptero daqui a pouco vai sobrevoar a região da Vila Maria para mostrar essa ocorrência pra gente, Lombardi. E a volta para os prédios, tanto comerciais como residenciais, a volta para os prédios tem que ser a partir do instante que o bombeiro disser pode voltar. Libera, porque não se sabe exatamente o que pode ter, que tem rachadura, pode ter uma série de consequências na parte hidráulica. Então tudo isso é por isso que as pessoas não voltam, viu, Gotinho? Olha, contato restabelecido com o Bate. Ô, Bate, me perdoe a indiscrição, mas se você puder falar, você mora a quantas quadras da Avenida Paulista, que foi a região mais sentida nesse final de manhã, nesse começo de tarde? A gente está mostrando que a Paulista é uma das principais avenidas da América Latina e do mundo. Conta pra gente a quantas quadras você mora da Paulista e explica bem o que você teve que fazer na sequência. Você desceu imediatamente do seu prédio? Então, Gotino, eu moro a duas ruas da Paulista para baixo, aqui no Jardins. E quando eu percebi que tinha algo de diferente, não demorou muito pro meu telefone tocar, era um jornalista, amigo meu, falando, você tá, que sabe que eu moro aqui no Jardins, né, que é do lado da Paulista, e ele me disse o seguinte, você tá em casa? Eu falei, tô saindo pra academia. Ele, mas tá tudo bem? Eu falei, mas o que aconteceu, né, porque eu vi que a voz dele tava estranha. E ele me disse, teve um terremoto na Bolívia, já estão esvaziando uns prédios na Paulista, em Brasília. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Descer do meu? Ele, rápido. Daí eu peguei o meu cachorro, na hora, e descemos imediatamente. Eu mandei uma mensagem para o grupo do prédio. Se você quiser, eu vou pôr aqui a mensagem, inclusive. Eu mandei, o terremoto foi sentido 10h55. Essa mensagem foi 11h02 da manhã. Vê se você consegue ouvir o que eu botei no grupo do condomínio. Oi, gente, tem umas informações ainda contraditórias. Teve um terremoto agora há pouco na Bolívia que acertou São Paulo. E aí estão esvaziando os prédios da Paulista. O meu tremeu aqui no 15º. Então, se estiverem no prédio, eu acho importante sair do prédio agora. Eu desci os 15 andares de escada e fiquei ali embaixo até ter uma orientação, né? Porque, como eu já tive em lugar com terremoto onde o segundo costumava ser maior, então, pela incerteza, essa situação que ninguém está acostumado com isso, a gente não vive num país que costuma ter esse tipo de coisa, você fica com essa angústia. Será que eu fico no apartamento? Será que eu fico... será que eu desço de escada rápido? Sabe, você fica atordoado, você fica tonto. Você imagina eu com a tontura da hora do terremoto, juntando com a tontura de descer 15 andares de escada em menos de 1 minuto com um cachorro no colo ainda. Você fica completamente perdido, né? Você não sabe para onde correr, porque ninguém tem informação. Quando eu cheguei na rua da minha casa, pela saída de emergência, a rua já estava lotada, já estava todo mundo para fora. Entendi. Então eu imagino o que essas pessoas sentiram muito rapidamente também. Olha, o Bate vivenciando essa situação, ele vai poder relatar tudo na hora do Cidade Alerta, que ele vai apresentar daqui a pouquinho, no final da tarde, começo da noite, aqui na Record TV. Luiz Bate mora bem perto da região da Avenida Paulista e ele vivenciou isso de perto, teve que descer correndo as escadas do prédio, são 15 andares. Ele já entrou em contato com o grupo ali dos condôminos, situação vivida por muitas pessoas. Bate, agradeço a sua participação, muito obrigado, boa tarde para você, amigo. Um abraço, Gotino, bom trabalho. Já converso agora com o capitão Palumbo, importante homem do Corpo de Bombeiros de São Paulo, nos relata esse trabalho que está acontecendo agora. Palumbo, boa tarde para você. Foram muitas as chamadas que aconteceram entre 10h40 e 11 e pouco da manhã por conta desses tremores sentidos aqui em São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Gotino. O Corpo de Bombeiros, ele recebeu dezenas de chamados, principalmente naqueles pontos mais altos, nas regiões da Zona Norte, na Maria Alta, no Tatuapé, no Anália Franco, na região central. Nós tivemos a região da Avenida Paulista, e aí as pessoas estavam ligando e falando sobre que elas perceberam esse tremor de terra, porque os lustres balançavam, tinham ali toda a movimentação de imóveis no interior. E lógico, o Corpo de Bombeiros acabou remetendo para alguns locais as equipes, tentar ajudar e verificar algum ponto que possa ter sido abalado por causa desse tremor, viu, Gotino? Você já tem um retorno se tem alguma ocorrência que mereça destaque, alguma ocorrência que os bombeiros acreditam ser um chamado mais grave? A gente está preocupado com isso.
Com certeza, o Corpo de Bombeiros também, mas dos 3 chamados que nós fomos atender, nós recebemos dezenas de ligações, mas os 3 chamados mais importantes, o Corpo de Bombeiros remeteu às equipes, nada foi constatado no abalo estrutural dessas edificações. É importante, quando você percebe que acontece isso, esse tipo de fenômeno, é que você saia do prédio, saia pelas escadas de emergências. As escadas de emergência, elas são escadas que têm uma grande quantidade de elementos estruturais importantes, como pilares, vigas, toda a estrutura do corpo de escada. É um local seguro, Gotino. Percebeu, vai embora. E depois você faz uma segunda avaliação para saber se você pode voltar e se o prédio foi abalado. Perfeito. Capitão Palumbo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pela sua orientação. Muito obrigado. A gente volta a falar ainda nessa edição do Balanço, explicando para os nossos telespectadores tudo o que aconteceu. Boa tarde e bom trabalho para os seus homens. Um grande abraço a você, o Corpo de Bombeiros sempre à disposição da Record. Muito bem, esse é o Capitão Palumbo, importante nome do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Tremor de terra em São Paulo, várias regiões da capital paulista, várias regiões do estado de São Paulo e várias regiões do Brasil. Um terremoto atingiu a Bolívia, 6,8 graus na escala Richter, só que com desdobramentos em outros países. A Avenida Paulista tremeu. Prédios foram esvaziados imediatamente no final da manhã de hoje, começo da tarde. Aí as imagens do nosso Mochilique por baixo, olha só. A nossa equipe lá e as pessoas conversando, tentando entender o que aconteceu. São imagens de agora há pouco, são imagens ao vivo, são imagens do helicóptero. A Record mostra tudo o que aconteceu. Olha só a Avenida Paulista como está neste exato momento, as pessoas preocupadas. Tiveram que sair correndo. Luiz Bate, apresentador do Cidade Alerta, conversou com a gente agora há pouco. Ele mora a 2 quadras da Paulista. O prédio dele também tremeu e ele desceu 15 andares de escada. Nessa hora, a recomendação é que você não use o elevador. E a gente tem as informações ao vivo agora com o repórter Lamartine Cortes. Um susto muito grande. Defesa Civil no local, Corpo de Bombeiros já passou por aí. Esses prédios, a maioria, ô Lamartine, tem o Bombeiro Civil, tem uma equipe de segurança. Já estão orientando para que as pessoas voltem. As pessoas estão assustadas. Relata pra gente o que você vivenciou nos últimos minutos aí na Avenida Paulista. Novamente, boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Gotino. Pois é, primeiro eu vou mostrar aqui para você que a movimentação continua. Muita gente ainda na calçada, aguardando informações. Algumas pessoas foram aproveitar para almoçar, mas daqui a pouco vão ter que voltar para o trabalho. E alguns prédios continuam fechados, Gotino. É o caso desse aqui, o número 949, onde a Defesa Civil acaba de chegar. A Defesa Civil entrou lá para ver se tem algum dano, avaliar se já é possível abrir o prédio para o funcionamento normal, para os funcionários voltarem. E a gente está aqui com o Carlos Coelho, que é especialista em gestão de risco, e ele trabalha num dos prédios aqui na Paulista. Carlos, o que você viu no momento do tremor? O que a gente sentiu foi uma leve tontura, e percebemos um movimento da persiana, enfim. Aí todo mundo começou a se assustar, e é lógico que a gente percebeu que se tratava de algum reflexo de um terremoto. A gente pode chamar de um terremoto. Qual é o andar? É o 8º andar. Quanto mais alto, mais a pessoa sente os reflexos disso. Né? Sem dúvida, nós já estamos elevados aqui na Paulista, né? E aí tem os edifícios, quanto mais alto, vai sentir mais fortemente o reflexo. E aí o pessoal se organizou e todo mundo imediatamente já desceu. Isso, porque como nós trabalhamos com isso, né? Então a gente tem um plano de evacuação, obviamente que está sincronizado com o plano da administração, e todos descemos tranquilamente, e foi o que a gente percebeu aqui ao longo de vários prédios aqui na Paulista também. E daqui para frente o que se aguarda, por exemplo? Uma avaliação da Defesa Civil, dos bombeiros, até para que os prédios sejam liberados? A orientação que a gente tem é que a administração do condomínio faça uma avaliação do prédio, verifique se não tem alguma rachadura que não existia, algum dano mais significativo, e se isso ocorrer, abrir um protocolo na Defesa Civil para que eles venham e façam uma avaliação. Só depois disso é que vai ser avaliado se vai liberar ou não o prédio. Caso contrário, a própria administração faz essa avaliação e aí, não encontrando nada errado ou em não conformidade, poderia entrar no prédio normalmente. No momento em que você viu, seus colegas de trabalho perceberam, você sentiu algum risco iminente ou não? Então, como eu estava te falando,
nós estamos preparados, os edifícios de forma geral, para incêndio. Mas as empresas e os condomínios precisam estar preparados para outras situações que possam pôr a vida das pessoas em risco, né? Tá certo. Eu agradeço você pelas informações. Então a gente continua aqui, Gotino, aguardando a saída dos bombeiros, da Defesa Civil, de alguns prédios aqui na altura do número 900 da Avenida Paulista, para saber exatamente o que aconteceu, se tem algum dano nas estruturas desses edifícios. Gotino. Olha, foi ótimo o trabalho do Lamartine Cortes, essa entrevista muito esclarecedora. Eu vou conversar agora com o sismólogo da Universidade de São Paulo, da USP, o Marcelo Bianchi. Marcelo, boa tarde para você. O que aconteceu em São Paulo no final da manhã de hoje, começo da tarde? O que aconteceu? Explica pra gente. Boa tarde para você. Olá, realmente, hoje no final da manhã aí, a gente acabou sentindo os efeitos de um tremor muito profundo que aconteceu na Bolívia. Foi um tremor de magnitude intermediária para alta, já 6.8, ele acabou emitindo ondas que, a hora que elas chegaram aqui em São Paulo, elas causaram essas vibrações que as pessoas sentiram, aí, principalmente nos prédios mais altos, que é uma coisa que de tempos em tempos acaba acontecendo assim e assustando as pessoas, né? Olha, Marcelo, o nosso helicóptero está sobrevoando também o Tribunal de Contas na Vila Clementino. É um prédio que chama bastante atenção pela sua arquitetura, muito conhecido em São Paulo. Teve que ser esvaziado às pressas também. A imagem é ao vivo do helicóptero da Record. Agora, voltamos para Paulista. Marcelo, nós de São Paulo, nós do Brasil, não estamos acostumados com tremores como países como Chile, países como México, enfim, tem muitos países que já sofreram. Fala outro? Peru. Itália. Agora, nós devemos nos preocupar ou não? Isso é um caso isolado, Marcelo? Olha, esse reflexo que a gente tem, ele não chega a ser rotineiro pra gente, né? Ele acontece de tempos em tempos. Eu acho que o último que aconteceu foi perto de 2014, que teve algumas pessoas que sentiram aqui um sismo do Chile. Esse sismo de hoje, assim, não é um sismo que acontece, assim, a cada 2, 3 anos ocorre algum sismo grande nos Andes que os reflexos chegam aqui. A gente não tem que se preocupar, mas tem que ter um pouco de precaução, né? Afinal de contas, é uma coisa que acaba mexendo aí com o prédio, acaba meio que causando um certo pânico nas pessoas. Elas têm que tentar realmente evacuar quando se sentirem as ondas passando, mas não também deixar gerar pânico, porque a gente não espera que esse tipo de reflexo cause aí qualquer dano nos prédios que, em geral, são bem construídos. Olha, Marcelo, obrigado pela sua participação, sismólogo da USP, da Universidade de São Paulo, uma das principais universidades do mundo, e o Marcelo conversando com a gente. Eu já tenho o chamado do Luiz Bate agora, apresentador do Cidade Alerta, vivenciou esse tremor de terra na região da Avenida Paulista, onde ele mora. O Bate nos enviou esse vídeo, assista comigo. Olha, eu tô bem no 15º andar, que é onde eu moro aqui no prédio dos Jardins, no bairro dos Jardins, bem pra cá, 2 ruas pra cá já é a Avenida Paulista. Então é mais ou menos nessa altura de 16 andares, né, contando com um saguão lá de baixo. E o primeiro lugar que eu vi, que eu achei que tinha alguma coisa estranha aqui em casa, foi exatamente essa parte aqui do guarda-roupa, que eu tava me trocando pra ir pra academia e essa porta tava aberta. Eu vou mostrar exatamente como os cabides estavam quando eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Tava assim, olha, sem brincar. Se conta pra alguém, isso daí parece mentira, mas tava assim. Os cabides estavam assim, ó. Exatamente assim. Eu pensei que tinha alguém entrado aqui no meu quarto e mexido no guarda-roupa, mas não. E ficou, por exemplo, você pode perceber, olha, se eu balanço uma vez, ó, ele vai dar uma chacoalhada inicial e vai parar, ó. Ele já diminui a força. Só que o que eu fiquei impressionado é que ele ficou durante mais ou menos um minuto assim, ó, ainda. 1 minuto nessa força aqui. Ou seja, se ele ficou 1 minuto dessa forma, eu imagino a força que deva ter atingido aqui esse prédio, né? Porque se você só uma vez faz com que ele pare rápido, se ele ficou chacoalhando assim durante pelo menos 1 minuto, realmente esses relatos de pessoas que perceberam mais de um tremor vem a calhar com a força que foi aplicada aqui e vista dessa parte do guarda-roupa.
Tá aí, esse é o vídeo enviado pelo Luiz Bate, apresentador do Cidade Alerta. Ele vai poder relatar tudo isso daqui a pouco na programação da Record, quando começa o Cidade Alerta 15 para 5 da tarde, tá bom? O Bate mora a 2 quadras aí da Paulista. A qualquer momento a gente volta com novas informações deste assunto aqui no nosso Balanço Geral. A terra tremeu, uma multidão ocupou a Avenida Paulista nas últimas horas. Me dá as imagens do helicóptero. Terremoto na Bolívia sentido aqui no Brasil. Terremoto na Bolívia, 6,8 graus na escala Richter, sentido na Avenida Paulista. As pessoas deixaram os prédios, desceram e olha só, tomaram as calçadas em plena Avenida Paulista. Lá está o nosso repórter Lamartine Cortes e olha, ele vai contar pra gente o que ele vivenciou nas últimas horas, vai fazer um relato. O prédio do Ministério Público foi fechado também. Novamente, boa tarde pra você, Lamartine Cortes. Isso aí, Gotino, boa tarde novamente. Primeiro vamos mostrar como é que tá o movimento aqui. Continua assim, ó, pessoal chegando do horário de almoço e alguns prédios ainda continuam fechados, Gotino. Pessoal aguardando aí a avaliação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para ver se o prédio em que trabalham vai ser aberto. Vamos lá, a informação então. O Ministério Público divulgou uma nota explicando que por causa desse tremor aí nessa manhã, o prédio precisa ser avaliado, Gotino. Equipes estão fazendo avaliações, assim como os bombeiros, e o expediente está suspenso e ainda não se sabe o horário aí que os funcionários vão poder voltar ao trabalho. A Defesa Civil, Gotino, atendeu a 2 chamados e os bombeiros receberam 30 só aqui na capital. Por enquanto, todos os prédios vistoriados já foram liberados, não encontraram problemas. E uma curiosidade antes de eu encerrar, Gotino. O epicentro foi na cidade de Carandantei, na Bolívia. Só para a gente ter uma ideia, é o epicentro. Fica a 2.332 quilômetros da Avenida Paulista. Então aí a gente tem uma ideia da força desse terremoto, a quantidade de energia liberada e que acabou atingindo várias partes aí do território brasileiro e assustando, evidentemente, as pessoas que trabalham nos edifícios mais altos, Gotino. Olha, nós conversamos com o Capitão Palumbo do Corpo de Bombeiros agora há pouco. Ele nos disse que choveu ligação para os homens do Corpo de Bombeiros para que eles saíssem para atender ocorrências. Vem para cá, por favor. Deixa eu mostrar para você. O Bate gravou um vídeo, a gente já mostrou, né? Ele falou que os cabides do guarda-roupa ficaram tremendos. O Bate mora a 2 quadras da Paulista. Olha esse vídeo que chegou pra gente aqui. Mostra a lâmpada. Olha a lâmpada. Vê se isso é normal. Vê se isso é comum. Não é, Lombardi? Não, não é mesmo. E o que acontece exatamente, você tem noção da vareta, que a gente costuma chamar vareta do lustre, que ela balança. Eu já vi isso. Na ocasião era o reflexo de um terremoto no Peru. E eu morava a 2 quadras da Paulista. E é exatamente isso que acontece. Essa lâmpada aí deve ter essas imagens. Lustre, né? Parece uma lâmpada de Itu, né? É um lustre que tem o formato de uma lâmpada. Ó, e ele não para de tremer, ó. Não para mesmo. Olha só que interessante, ó. Eu morava no 12º andar, a mesma coisa. O Bate mora no 15º. Olha, é muito, 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 muito perigoso você ficar numa situação dessa se você tem que descer rapidamente a escada. Tem que e agora? descer. As pessoas estão voltando aos poucos, né, Gotino?